Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Hoje é segunda-feira já, pela misericórdia de Deus. São 9 horas e 9 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, voltar à questão desse canal. O nome desse canal é ETBI, Escola de Teologia Bíblica IDE. Já tem aproximadamente 2 anos, ou até mais um pouco, que eu abri esse canal, no objetivo de trazer algumas reflexões bíblicas para orientar o povo de Deus, para fortalecer e estruturar o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu estou com as séries Teologia, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Ele deu uma parada, mas aí eu estou retornando de novo para dar continuidade. E hoje eu quero voltar da questão além da prata e do ouro. Hoje eu quero falar no texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6 fala assim: então afirmou-lhes Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazarene, ergue e anda. Ergue e anda. Então, o que acontece? Esse texto é um texto maravilhoso, onde a gente tem uma imensa visão, tanto uma visão panorâmica, quanto também uma visão mais a fundo desse texto. Essa história é uma história que engloba tanto o capítulo 3 como o capítulo 4. Então eu ainda estou no capítulo 3, posso dizer assim, numa introdução. Mas eu creio que cada reflexão que é tirada desse texto, ela vai surtir um efeito na sua vida. Então hoje eu quero falar além da prata, além do ouro. Nós sabemos que, segundo os costumes dos judeus naquela época, eles tinham um momento de separar uma oferta para todas as pessoas que eram deficientes. Então esse aleijado todos os dias era colocado diante da porta de Formosa. Uma porta de Formosa, quer dizer, uma porta onde muitas pessoas de alto nível financeiro passavam por aquela porta. Então os judeus, segundo os judeus, nenhum aleijado poderia participar do culto, poderia participar das suas atividades dentro do templo. Tinha que ser exposto fora. Mas mesmo assim, aquele posto, ele não era um posto como seja assim, que levasse uma vida tão miserável, não. Por quê? Porque todos os judeus que participavam daquele culto ali já separavam aquela oferta para depositar ali para aquele posto. Então já tinha mais de 40 anos que ele estava naquela situação. Mas o que eu quero te falar nessa reflexão é que tem coisa que a prata e o ouro resolve. Dá para resolver algumas coisas na sua vida. O ouro e a prata, ela tá simbolizando a condição financeira, a parte econômica de um país, de uma cidade, de uma localidade, de um bairro, enfim. Então, quando nós falamos de prata e falando de ouro, está falando dentro de uma questão de prosperidade também material. Está falando na questão do dinheiro, a questão do real, o dólar e assim por diante. Então está falando sobre uma condição financeira, econômica. Então, dentro de uma situação financeira, aquele posto, ele recebia esse benefício daquelas pessoas há muito tempo. Só que aquele benefício, que era a prata e o ouro, não estava resolvendo essa área da sua vida, que era a área da coxidão, era a área da paralisia. Só estava resolvendo a sua parte física, em parte, a questão de se alimentar bem, veste, calçado,
naquela época não existia negócio de pagar aluguel, mas tinha suas despesas. As pessoas que levavam ele até o templo, eu sei também que de repente, quem sabe, o texto não fala, mas pode ser que eles recebiam uma comissão por isso. Então, o ouro e a prata não estavam resolvendo a situação daquele homem, de maneira nenhuma. Então já vivia mais de 40 anos naquela situação. Mas o texto nos aborda que ali Pedro e João também era judeu. Pedro e João ia para aquele costume também de chegar lá. Eu vou até pesquisar mais um pouco sobre a pessoa de Pedro e João, se eles eram judeus também, ou se era gentil. Eu não sei, eu acho que era judeu. Então, eles deveriam também separar uma oferta para, quando chegar naquela localidade, se tivesse alguma pessoa deficiente, pegar e depositar. Só que eles não tinham, porque segundo o costume dos pregadores naquela época, eles iam de 2 em 2 e era designado a não levar absolutamente nada, né? E adquirir ali na sua caminhada, se alguém abrisse as portas, quisesse abençoar, quisesse fazer alguma coisa, faria, mas não era obrigado a pessoa ter uma condição financeira boa, econômica, para poder pregar o evangelho, de maneira nenhuma. Então nós conhecemos o texto que ele chegou a 3 horas da tarde, como era de costume, tinha oração na parte da manhã, 9 horas, tinha oração na parte da tarde, 3 horas, e tinha oração às 18 horas. Então os judeus, eles oravam, ou oram até hoje, 3 vezes por dia, na parte da manhã, 9 horas, 3 horas da tarde, que é às 15 horas, e às 18 horas. E Pedro, ele já ia aqui no segundo horário, Pedro e João ia no segundo horário, que era o horário da tarde, às 15 horas orar. E logo depara com aquela situação daquele coxo, aquele paralítico na porta de Formosa. E ali aquele coxo firmou o seu olhar para aqueles 2 homens, esperando receber alguma coisa dele. Mas o texto fala que Pedro e João falou: olha, eu não tenho prata e nem ouro, nós não temos condição de te ajudar financeiramente, mas nós temos algo que pode te tirar dessa situação, dessa dependência, que você não vai mais precisar estar nessa porta pedindo esmola. Então nós vamos dar o que nós temos no momento. O que nós temos? Nós temos Jesus. E aí o apóstolo Pedro fala disso: olha, nós não temos a prata nem o ouro, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Então o apóstolo Pedro, mais o apóstolo João, utilizou uma ferramenta espiritual. Que ferramenta foi essa, pastor? A ferramenta, o nome de Jesus. O nome de Jesus, ele deu um poder imenso. Quando nós falamos no nome de Jesus, é como nós dizemos, relembrando o seu sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, onde ele morreu e ressuscitou o 3º dia e está à destra de Deus Pai. Então esse é o papel fundamental do cristão, saber que aqueles que foi nascido de novo, nascido da água do Espírito, tem o poder, a ousadia de utilizar o nome do seu mestre. E o nome do seu mestre, ele há poder, porque há um compromisso com a gente, o nome de Jesus. Então ele fala: olha, nós não temos a prata nem o ouro, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Então essa foi a parte sobrenatural que o apóstolo Pedro utilizou para poder trazer um benefício muito maior do que a questão da prata e do ouro. O que eu quero te falar nessa manhã, nessa reflexão, que muitas vezes o seu problema não é a questão da prata, não é a questão do ouro. Quer dizer, numa linguagem mais direta, o seu problema não é a questão de dinheiro, que pode ser você que esteja ouvindo essa mensagem, essa reflexão, fala: não, pastor, mas esse não é o meu problema, eu tenho dinheiro à vontade, eu tenho a prata, eu tenho ouro, eu não sei nem o que eu possuo, tem muita coisa. O que eu preciso não é isso, porque eu preciso de algo que vai além da prata, além do ouro, porque muitas vezes tem pessoas que não têm a paz, não tem paz, não é esse o dia atribulado, não é esse o dia agoniado, não é esse o dia só Jesus na causa, mas não é por falta de dinheiro, não é por falta de condição, justamente porque é o vazio na alma,
É o vazio do seu ser que acorda sem direção. Acorda como a vida não tem sentido. Procura o sentido da vida e não encontra. Porque o sentido da vida justamente é Jesus. Justamente é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, por isso que o apóstolo Pedro falou, nós não temos a prata, nós não temos o ouro, mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar, que é Jesus Cristo, que é o Deus que nós servimos, que é o Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia, que é a pessoa de Jesus Cristo. Levanta e anda. E o texto fala que aquele de imediato, o coxo não se levantou. Aí veio a parte humana do processo, que é a questão nossa, porque a gente pensa que só ter fé é suficiente. Nós temos que ter a fé, mas nós temos também que ter a obra. Então o apóstolo Pedro, ele mostrou a sua fé, independente do coxo ou não, ele ia levantar. Aqui desse texto dá para entender que não foi a fé do coxo que levantou no imediato, não, mas foi a ação da palavra, o poder da palavra de Pedro, quando falou levanta-te e anda. Diz o texto que essa foi a ação sobrenatural, a ação profética, a palavra profética sobre aquela pessoa. Mas aí o apóstolo Pedro foi lá e pegou na sua mão, que é a parte da obra, e levantou. Diz a Bíblia que ele, quando o apóstolo Pedro pegou na mão daquele homem, ele deu um pulo, um salto, e todos os seus tornozelos, todos os seus ossos, é como deu aquele estralo. Mais de 40 anos sem andar, imagine só como é que estava a situação. Então aquele homem deu um pulo, um salto, e pôs de pé e começou a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu quero te falar nessa manhã, nessa reflexão, que o seu ouro, a sua prata, não está resolvendo o seu problema. De repente você está dentro de um quadro de depressão, que você não sabe o que possui financeiramente, é rico, é milionário, é um empresário que muitas vezes está em uma cama, está numa cadeira de roda, está em um quarto escuro, sem nenhum sentido de vida, e muitas vezes não deparou ainda com uma reflexão dessa. Ei, eu quero te falar nesse momento que ainda há jeito, ainda há solução do seu problema. Você pode estar na cadeira de roda, você pode estar numa maca, você pode estar numa cama de hospital, você pode estar num quarto escuro, quase querendo tirar a sua vida, mas lembre-se que tudo há solução. Você ainda está respirando, o seu cérebro funciona, o sangue ainda está correndo nas suas veias. Ei, há solução. A solução, e a solução é você ir além da prata, além do ouro, porque o ouro e a prata você tem, você é empresário, você não sabe o que possui. E nessa manhã eu estou te apresentando algo que vai além da prata, além do ouro, para você que se encontra nessa situação, que é justamente o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. Então, como é que eu faço para tomar posse desse nome e as coisas começar a mudar na minha vida? Simplesmente aonde você estiver, você pode levantar suas mãos para os céus e aceitar o sacrifício de Cristo. Levantar suas mãos e olha, a partir desse momento eu te aceito, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. É só isso, pastor? É só isso. E se arrepender das suas misérias, se arrepender dos seus pecados, e a partir daquele momento você vai se tornar uma nova criatura. Você vai se tornar filho de Deus legítimo. E a partir desse momento, o nome de Jesus já vai fazer parte do seu DNA. Agora você tem a autoridade para utilizar esse próprio nome e sair dessa situação. Mas pastor, como assim? Se você já tomou posse do nome de Jesus Cristo, você pode utilizar ele. Você mesmo pode orar pela sua própria vida para sair dessa situação e usar o nome de Jesus. Por exemplo, se você estiver passando por um quadro de depressão, você já aceitou Jesus, então você coloca a mão sobre o seu coração, coloca a mão sobre a sua cabeça e repreende. Em nome do Senhor Jesus Cristo, depressão, eu te dou uma ordem esta manhã, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Automaticamente vai sair, porque você já faz parte da família. Jesus já está morando dentro de você, então só dá uma ordem. Então eu te ensinei nessa reflexão como é que você deve fazer. Agora, quem já é crente,
que está passando por alguma situação difícil, você também vai ter que ir além da prata. Vai ter que ir além da prata e o ouro. Porque muitas vezes a gente fica tão agoniado, tem dia que você amanhece tão agoniado, mesmo você já experiente, mas você precisa confiar no Senhor. Confiar no Senhor, porque Deus é dono do ouro, é dono da prata. Você não tem a prata nem o ouro, precisa de algo financeiro, precisa que Deus entre nas suas finanças. Aí beleza, aí Deus vai entrar na sua área e vai trazer o ouro, vai trazer a prata na sua vida, para aqueles que não têm. E você vai sair dessa paralisia financeira, vai sair desse alejo financeiro, que nada dá para pagar as contas, tá aí a água para pagar, tá a luz para pagar, tá a internet para pagar, só conta para pagar e não está dando conta porque justamente você não tem o ouro, não tem a prata. Mas Deus não é um Deus que vai te dar esmola. Deus é o dono do ouro, é o dono da prata. Quer dizer, Deus vai abrir portas para que você possa ser uma pessoa próspera, para que você possa ser uma pessoa abençoada, de sucesso, tanto dentro do campo físico, quanto também como dentro do campo espiritual. Então, aqui o aleijado, o coxo, não precisava mais de ouro e de prata porque não estava resolvendo a situação dele. Aqui, esse aleijado precisaria de algo que ia além do ouro, além da prata, porque a prata e o ouro não estava tirando ele daquele alejo, não estava resolvendo aquele alejo, aquela paralisia na vida dele. Então, por isso que Deus entrou usando Pedro e João para entrar com o sobrenatural, para fazer com que aquele homem saísse daquela situação. E conhecemos o texto que o milagre aconteceu. Então, é uma reflexão curta para que você possa pensar nessa manhã. Você que está necessitando do ouro e da prata, Deus vai providenciar que a parte econômica, a parte financeira. Mas você que não precisa nem do ouro e da prata, Deus vai entrar dentro da questão, na questão sobrenatural, para te tirar dessa paralisia que você se encontra nesse momento. Que Deus te abençoe nessa manhã, nessa reflexão número 428, que não me fala a memória, dentro dessa série Teologia. E amanhã estarei de volta, de novo, no texto, trazendo mais uma visão sobre os Apóstolos, capítulo 3. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom.